Bem-vindo a um vídeo relaxante que explora Marte, o planeta vermelho. Ao longo de 2 horas, vamos compartilhar com você os mais incríveis e surpreendentes fatos sobre este planeta fascinante. Desde os seus fenômenos naturais impressionantes até os mistérios geológicos e as possibilidades de vida, cada descoberta nos aproxima mais de entender os segredos de Marte. Relaxe e permita que essas informações interessantes embalam sua mente enquanto você aprende mais sobre o mundo alienígena que tanto intriga a humanidade. Se você ainda não se inscreveu no canal, não perca a oportunidade de acompanhar vídeos como esse, cheios de curiosidades e descobertas, toda semana. Agora, vamos começar. Marte, o quarto planeta do Sistema Solar, é conhecido por sua cor vermelha, resultado da grande quantidade de óxido de ferro, ou ferrugem, que cobre sua superfície. Essa característica faz com que seja visível a olho nu no céu, se destacando entre os outros planetas. O planeta Marte possui uma das maiores tempestades de poeira conhecidas, que podem cobrir o planeta inteiro por semanas ou até meses. Essas tempestades são tão intensas que podem alterar a temperatura e obscurecer a superfície, dificultando a observação de Marte a partir da Terra. Além das tempestades de poeira, Marte tem ventos extremamente fortes, que podem atingir velocidades de até 100 metros por segundo. Isso significa que o vento em Marte pode ser até mais rápido do que o som, criando um ambiente que pode ser desafiador para futuras missões de exploração. Em termos de tamanho, Marte é o segundo planeta mais pequeno do Sistema Solar, com um diâmetro de cerca de 6.400 quilômetros. Isso é apenas metade do tamanho da Terra, mas mesmo assim é um planeta imponente, com muitos mistérios esperando para ser desvendados. A gravidade de Marte é aproximadamente 1/3 da gravidade terrestre, o que significa que se você pesasse 90 quilos na Terra, pesaria apenas 30 quilos em Marte. Essa diferença de gravidade é uma das razões pelas quais os astronautas sentirão efeitos significativos em sua saúde durante uma possível missão para o planeta vermelho. Marte possui 2 pequenas luas, Phobos e Deimos. Ambas são muito menores do que a nossa Lua e acredita-se que sejam asteroides capturados pela gravidade de Marte. Phobos, a maior das duas, está se aproximando do planeta lentamente, em cerca de 50 milhões de anos, pode acabar caindo sobre Marte. O planeta vermelho tem uma grande quantidade de cânions profundos, sendo o maior deles vales marineris. Esse sistema de cânions é mais de 10 vezes o tamanho do Grand Canyon, com uma profundidade de até 7 quilômetros em alguns pontos, o que torna essa formação geológica uma das mais impressionantes do Sistema Solar. Em Marte, há grandes planícies de basalto, formadas por erupções vulcânicas antigas. Essas planícies, que cobrem uma parte significativa da superfície marciana, são vestígios de um passado ativo e vulcânico do planeta, que pode ter sustentado condições favoráveis à vida no passado. A atmosfera de Marte é muito fina e composta principalmente de dióxido de carbono, com apenas vestígios de oxigênio e nitrogênio. Isso torna a atmosfera inadequada para a respiração humana, além de não proporcionar a proteção adequada contra a radiação solar, o que é um desafio para qualquer exploração humana em Marte. Embora a água líquida não exista de forma estável na superfície de Marte atualmente, há evidências de que, no passado, o planeta tenha tido vastos oceanos. Estudos de antigas formações geológicas sugerem que Marte pode ter sido muito mais quente e úmido há bilhões de anos. O planeta vermelho experimenta um fenômeno único no Sistema Solar. O nascer e o pôr do Sol em Marte têm um tom azul. Isso ocorre devido à forma como a fina atmosfera de Marte dispersa a luz do Sol, criando um efeito visual muito diferente do que vemos na Terra. Marte possui uma grande quantidade de recursos minerais, incluindo ferro, magnésio e silício. Essas substâncias podem ser essenciais para futuras missões de colonização, permitindo que os humanos extraiam recursos diretamente do solo marciano para construir habitats e produzir combustível. A pressão atmosférica em Marte é menos de 1% da pressão da Terra, o que torna muito difícil para os humanos sobreviverem sem proteção. Mesmo a mais alta das montanhas de Marte tem uma pressão atmosférica muito inferior à de um dia normal na Terra. No passado, Marte teve um campo magnético, semelhante ao da Terra, que ajudava a proteger a atmosfera do planeta contra a radiação solar. No entanto,
Esse campo desapareceu há bilhões de anos, o que pode ter contribuído para a perda da atmosfera marciana e sua transformação em um ambiente inóspito. O clima em Marte é muito variado, com temperaturas extremas que vão de mais de 70 graus Celsius no verão até menos de 150 graus Celsius no inverno. Essas variações de temperatura tornam o planeta um lugar desafiador para qualquer forma de vida, mesmo que em formas microscópicas. Embora não existam sinais claros de vida atual em Marte, há indícios de que o planeta pode ter abrigado vida microbiana no passado. Cientistas encontraram compostos orgânicos e metano na atmosfera, o que levanta questões sobre a possibilidade de vida marciana no passado distante. Em termos de tempo, um dia marciano, chamado de Sol, dura apenas um pouco mais do que um dia na Terra, com cerca de 24 horas e 39 minutos. Isso significa que um dia em Marte é muito semelhante ao nosso, mas com uma ligeira diferença na duração. Marte também tem uma grande calota polar composta de dióxido de carbono congelado, além de água congelada. Durante os meses de inverno, a calota polar de Marte aumenta significativamente, enquanto no verão ela diminui, liberando dióxido de carbono na atmosfera. As erupções vulcânicas em Marte, que ocorreram no passado, são algumas das mais massivas já registradas no sistema solar. Essas erupções podem ter liberado grandes quantidades de gases e minerais na atmosfera marciana, alterando suas condições ao longo do tempo. Embora a vida como conhecemos não tenha sido confirmada em Marte, alguns cientistas acreditam que os micro-organismos poderiam ter existido no passado. As condições de água líquida, temperaturas amenas e a presença de elementos essenciais à vida criariam um ambiente potencialmente habitável. Além de vales marinéreos, Marte possui outras características geológicas impressionantes, como as dunas de areia, que são formadas pelos ventos fortes e constantes. Essas dunas podem alcançar vários metros de altura e são visíveis nas imagens enviadas pelas sondas espaciais. Com base nas observações de rovers como o Curiosity e o Perseverance, sabemos que Marte teve um passado geologicamente ativo, com evidências de antigos leitos de rios e lagos que podem ter abrigado formas de vida. A possibilidade de vida em Marte ainda é um grande mistério. Alguns cientistas acreditam que, se a vida existiu no planeta, ela pode ter sido baseada em formas de vida microbiana, que teriam se desenvolvido em condições úmidas e mais hospitaleiras do passado. Marte tem uma rotação axial semelhante à da Terra, com um eixo inclinado em cerca de 25,2 graus. Isso significa que o planeta experimenta estações do ano, como nós, embora elas sejam muito mais longas devido à sua órbita mais distante do Sol. A atmosfera de Marte é tão fina que ela não pode reter o calor solar de maneira eficaz, o que contribui para as temperaturas extremamente baixas. Isso também faz com que Marte tenha uma grande variação térmica, com temperaturas diurnas muito altas e noites extremamente frias. Apesar de ser um planeta frio, Marte possui grandes variações de temperatura. Durante o dia, pode atingir temperaturas de até 20 graus Celsius nas regiões equatoriais, mas à noite, as temperaturas podem cair drasticamente, chegando a menos 100 graus Celsius. Em algumas regiões de Marte, os cientistas observaram a presença de gelo de água, o que indica que o planeta já teve água líquida em sua superfície. Esse gelo está principalmente nas calotas polares, mas também foi detectado abaixo da superfície em várias áreas do planeta. O planeta possui uma grande variedade de terrenos, incluindo vastas planícies, montanhas, cânions profundos e crateras, todas formadas por atividades geológicas e meteorológicas ao longo de bilhões de anos. Esses terrenos são mapeados em detalhes pelas sondas espaciais e rovers enviados para Marte. Os ventos em Marte são muito mais fracos do que na Terra, devido à sua atmosfera fina. No entanto, eles podem formar tempestades de areia massivas que cobrem grandes áreas do planeta, obscurecendo a superfície e dificultando a observação das condições abaixo delas. Marte tem uma órbita elíptica, o que significa que a distância entre o planeta e o Sol varia ao longo do ano. Isso contribui para variações nas condições climáticas, com Marte sendo mais frio quando está mais distante do Sol e um pouco mais quente quando se aproxima. Em Marte, o céu durante o dia tem uma cor alaranjada, devido à fina camada de poeira e dióxido de carbono na atmosfera. Durante o pôr do Sol, no entanto,
O céu assume um tom azul, uma característica única do planeta, causada pela dispersão da luz solar. Marte não tem uma lua grande como a Terra, mas suas duas pequenas luas, Phobos e Deimos, são muito diferentes das luas que vemos em outros planetas. Elas são irregulares, com formas semelhantes a asteroides, e possuem uma órbita bem próxima ao planeta. Apesar de ser um planeta frio e árido hoje, Marte tem evidências de que já foi muito mais quente e úmido no passado. Em sua juventude, o planeta pode ter possuído uma atmosfera espessa e temperaturas amenas, o que permitiria a presença de água líquida em sua superfície. A descoberta de metano na atmosfera de Marte levanta perguntas sobre possíveis fontes biológicas ou geológicas para sua produção. O metano pode ser produzido por micro-organismos, mas também pode ser gerado por processos geotérmicos, o que torna sua origem um grande mistério. Com uma gravidade apenas 1/3 da Terra, os seres humanos em Marte se sentiriam mais leves, o que poderia ter implicações para sua saúde ao longo de missões prolongadas. A baixa gravidade pode afetar ossos e músculos, tornando necessário um exercício físico constante. A presença de grandes calotas polares em Marte é uma das características mais marcantes do planeta. Essas calotas são compostas principalmente de dióxido de carbono congelado e água congelada, e elas crescem e encolhem de acordo com as mudanças sazonais. Além das calotas polares, Marte tem grandes áreas cobertas por dunas de areia, que são moldadas pelos ventos fortes e constantes. Essas dunas são formadas principalmente por grãos de basalto e podem ser encontradas em diversas partes do planeta. Apesar de Marte ser um planeta seco, existem evidências de que água líquida pode existir temporariamente em sua superfície, particularmente em regiões próximas ao Equador durante os meses mais quentes. Esse fenômeno é conhecido como salmoura, que pode se formar sob condições específicas. Marte tem muitos vestígios de rios antigos e antigos leitos de lagos, indicando que, no passado, o planeta teve água em grande quantidade. Esses leitos e vales secos mostram onde a água fluía e pode ter formado um ambiente muito diferente do atual. As imagens enviadas pelas sondas de Marte revelam uma superfície marcada por crateras de impacto, que indicam que o planeta foi bombardeado por asteroides e meteoros ao longo de sua história. Essas crateras são importantes para os cientistas, pois ajudam a entender a idade da superfície do planeta. O maior vulcão do Sistema Solar, o Olympus Mons, pode ter entrado em erupção há milhões de anos, e devido à sua enorme altura, poderia ter liberado vastas quantidades de lava e gases na atmosfera de Marte, modificando as condições climáticas da época. Além de Olympus Mons, Marte tem outros vulcões enormes, como o Arcia Mons, Pavonis Mons e Ascraeus Monsenhor. Esses vulcões fazem parte de uma cadeia vulcânica chamada Tharsis, que se estende por milhares de quilômetros ao longo do hemisfério marciano. O rover Perseverance, que chegou a Marte em 2021, está explorando a cratera G0, que se acredita ter sido o local de um antigo lago marciano. A missão do rover é procurar sinais de vida passada e coletar amostras do solo marciano para análise futura. Estudos das rochas e solos marcianos indicam que o planeta foi habitável no passado, com condições favoráveis à vida microbiana. A presença de minerais como argilas e sulfatos, que se formam na presença de água, é uma evidência importante dessa antiga habitabilidade. A missão Mars 2020, que leva o rover Perseverance, também inclui a realização de experimentos para testar tecnologias que possam ser úteis em futuras missões humanas para Marte, como a produção de oxigênio a partir do dióxido de carbono presente na atmosfera. Marte tem uma estrutura interna semelhante à da Terra, com um núcleo de ferro e níquel, um manto rochoso e uma crosta. No entanto, o núcleo de Marte é muito menor e mais frio do que o da Terra, o que pode ter contribuído para o desaparecimento do campo magnético do planeta. A possibilidade de água líquida no passado de Marte não se limita apenas aos leitos de rios e lagos secos. Em algumas áreas do planeta, foram encontradas evidências de que Marte pode ter tido um oceano no passado, que cobria uma parte significativa de sua superfície. O planeta vermelho possui uma atmosfera muito fina, composta principalmente de dióxido de carbono, com pequenas quantidades de nitrogênio e argônio. Isso faz com que a atmosfera de Marte não seja capaz de suportar a vida humana sem equipamentos adequados.
Marte tem grandes variações na intensidade de radiação solar devido à falta de um campo magnético forte. Isso significa que qualquer missão tripulada para o planeta precisaria de proteção adicional contra essa radiação para garantir a segurança dos astronautas. Embora Marte tenha experimentado erupções vulcânicas em seu passado, ele não possui uma atividade vulcânica ativa atualmente. Isso torna o planeta um lugar estável geologicamente, embora o risco de terremotos ainda exista, devido ao movimento tectônico no passado. Marte é o único planeta, além da Terra, que tem sondas e rovers em sua superfície. O rover Curiosity, que chegou a Marte em 2012, ajudou a revelar informações cruciais sobre a geologia e a história de Marte, incluindo sinais de que o planeta teve condições adequadas para a vida em algum momento de sua história. Marte tem uma grande diversidade de formações geológicas, incluindo gigantescas cavernas subterrâneas. Estas cavernas podem ser locais de interesse para futuras missões de exploração, pois oferecem proteção contra a radiação solar e as condições climáticas extremas na superfície. Além da famosa Olympus Mons, Marte tem outras grandes montanhas, como o Mons Tharsis, que também faz parte da cadeia vulcânica Tharsis. As montanhas de Marte são muito mais altas que as da Terra devido à menor gravidade e à falta de processos tectônicos ativos no planeta. Em uma área de Marte conhecida como Terra Cimeria, foram encontradas estruturas geológicas que se assemelham a dunas e leitos de rios secos. Essas formações sugerem que Marte já teve grandes volumes de água, o que levanta a hipótese de que o planeta pode ter abrigado vida em algum momento. A rocha conhecida como Blue Berries foi descoberta pelo rover Opportunity em 2004. Essas esferas de hematita, que medem apenas alguns centímetros, são formadas em ambientes ricos em água, o que sugere que Marte pode ter tido condições favoráveis à vida microbiana no passado. Os cientistas descobriram que Marte tem depósitos de gelo de água subterrâneos em várias regiões. Esses depósitos podem ser uma fonte crucial de água para futuras missões de colonização humana, além de servirem para estudar as condições de habitabilidade do planeta no passado. O vento em Marte pode ser forte o suficiente para mover partículas de poeira e criar tempestades de areia gigantescas. Essas tempestades, embora menos intensas que as da Terra, podem cobrir o planeta inteiro e durar semanas, tornando a observação da superfície muito difícil. As duas luas de Marte, Phobos e Deimos, são muito pequenas e têm formas irregulares, como asteroides. Phobos, a maior das duas, está se aproximando de Marte a cada ano e pode eventualmente se chocar com o planeta em cerca de 50 milhões de anos. Embora Marte tenha sido um ambiente frio e seco por bilhões de anos, há evidências de que ele já teve um clima mais quente e úmido, com grandes oceanos, rios e lagos, que teriam tornado possível a existência de vida microbiana. O planeta vermelho tem uma atmosfera composta principalmente de dióxido de carbono, mas ela é muito fina. Isso não é suficiente para criar um efeito estufa significativo, o que contribui para as temperaturas extremamente baixas em sua superfície. Marte tem uma rotação axial de aproximadamente 24 horas e 39 minutos, o que significa que seus dias são quase iguais aos da Terra. No entanto, devido à sua órbita elíptica, os dias marcianos podem parecer mais longos ou curtos dependendo da estação. A atmosfera marciana é muito fina para suportar a pressão necessária para manter a água líquida em sua superfície. No entanto, a água congelada existe em grande quantidade no planeta, principalmente nas calotas polares e no subsolo. Em Marte, as crateras de impacto são visíveis em toda a sua superfície, muitas das quais têm bilhões de anos. Essas crateras ajudam os cientistas a estudar a história do planeta, bem como a idade de sua superfície, o que fornece pistas sobre sua formação e evolução. Embora Marte não tenha um campo magnético global como a Terra, ele ainda possui campos magnéticos locais em algumas regiões da crosta. Esses campos magnéticos podem ter sido importantes no passado para proteger a atmosfera marciana da radiação solar. Marte tem uma das maiores tempestades de poeira do Sistema Solar, com algumas podendo cobrir o planeta inteiro. Essas tempestades podem durar semanas e têm a capacidade de mudar as condições climáticas e visibilidade na superfície do planeta. O planeta é conhecido por suas vastas planícies de basalto, formadas por antigas erupções vulcânicas.
Essas planícies se estendem por milhares de quilômetros e são uma das características geológicas mais notáveis da superfície marciana. Em Marte, o fenômeno conhecido como Dust Devils, diabos de poeira, ocorre com frequência. Esses vórtices de ar giratórios levantam a poeira da superfície e podem alcançar altitudes de até 8 quilômetros, criando um efeito visual impressionante. Marte é um planeta com uma enorme diversidade de terrenos, desde montanhas gigantescas como Olympus Mons até vastas planícies e regiões com enormes crateras de impacto. Esses terrenos variam de um local para outro, oferecendo um panorama geológico único. Os cientistas acreditam que Marte teve um campo magnético no passado, que poderia ter ajudado a proteger sua atmosfera da radiação solar. No entanto, esse campo desapareceu há cerca de 4 bilhões de anos, o que pode ter contribuído para a perda de sua atmosfera. A órbita de Marte ao redor do Sol é mais elíptica do que a da Terra, o que significa que sua distância do Sol varia significativamente ao longo do ano. Isso influencia seu clima e as condições de temperatura, causando variações sazonais extremas. Em Marte, existem gigantescas dunas de gelo que são formadas pela presença de água congelada em regiões mais frias do planeta. Esses depósitos de gelo, que podem ter centenas de metros de espessura, são importantes para a pesquisa sobre a presença de água no planeta. Marte tem uma topografia diversificada, com enormes planícies, cadeias de montanhas, cânions e crateras de impacto. Esses diferentes tipos de terreno ajudam os cientistas a entender a história geológica do planeta e os processos que moldaram sua superfície ao longo do tempo. A presença de canaletes e outras estruturas similares a antigos leitos de rios sugere que Marte teve água líquida em abundância no passado. Estes leitos secos são vestígios de um clima antigo, muito mais ameno do que o frio e seco que o planeta enfrenta hoje. Marte tem um ciclo de estações do ano, assim como a Terra, mas as estações marcianas são cerca de 2 vezes mais longas devido ao seu ano ser mais longo. Um ano em Marte dura aproximadamente 687 dias terrestres. Os cientistas acreditam que Marte teve um clima mais ameno no passado, o que possibilitou a presença de água líquida. Eles acreditam que a água foi fundamental para a formação de minerais como argilas, que são encontrados em várias regiões do planeta. A água, que é vital para a vida, já esteve presente em Marte na forma líquida. Evidências de antigos rios, lagos e até oceanos em Marte indicam que, no passado, o planeta tinha condições adequadas para sustentar formas de vida. A exploração de Marte por sondas e rovers como o Curiosity e o Perseverance tem sido fundamental para entender a geologia do planeta. As descobertas feitas por esses dispositivos ajudam a construir uma imagem mais detalhada da história e das condições de Marte. A possibilidade de colonizar Marte tem sido discutida por cientistas e visionários. A criação de habitats humanos em Marte exigiria a construção de abrigos para proteger contra a radiação solar, que é muito mais intensa devido à falta de um campo magnético global. A superfície de Marte é marcada por muitos impactos de meteoros e asteroides, que formaram uma grande quantidade de crateras de diversos tamanhos. Algumas dessas crateras são muito antigas, enquanto outras foram criadas mais recentemente, indicando que o planeta ainda é afetado por impactos. O planeta vermelho tem uma superfície coberta por grandes regiões de poeira e rochas, que são constantemente rearranjadas por ventos fortes. Esse movimento de partículas ajuda a formar dunas e outras formações geológicas interessantes que são visíveis nas imagens enviadas pelas sondas. Marte tem uma superfície rica em elementos químicos como ferro, magnésio e silício, que se combinam para formar uma crosta rochosa semelhante à da Terra. Isso é um indicativo de que o planeta compartilha algumas semelhanças geológicas com o nosso, embora sua história seja muito diferente. Embora a gravidade em Marte seja apenas 1/3 da Terra, isso ainda é suficiente para manter partículas de poeira suspensas na atmosfera por períodos longos. Essas partículas podem ser observadas em imagens capturadas pelos rovers e sondas, criando uma paisagem coberta por uma névoa fina. As crateras de impacto de Marte, além de serem impressionantes por sua magnitude, fornecem informações vitais sobre a história do planeta. Muitas dessas crateras têm centenas de milhões de anos e mostram como o planeta foi bombardeado por asteroides e cometas.
Existem sinais de que Marte pode ter tido mares no passado, com áreas ao longo de sua superfície indicando que grandes quantidades de água poderiam ter coberto a região. Esses mares antigos podem ter desempenhado um papel importante na formação de seu clima e da geologia. A missão do rover Perseverance, lançada em 2020, está focada em explorar a cratera G0, um local que os cientistas acreditam ter sido um lago há bilhões de anos. A missão está buscando sinais de vida microbiana passada e coletando amostras para futura análise na Terra. Os ventos em Marte, embora mais fracos que na Terra, podem ser intensos o suficiente para mover partículas de poeira e areia. Esses ventos formam dunas e podem alterar a aparência da superfície do planeta ao longo do tempo. O planeta vermelho possui uma peculiaridade na sua rotação. Ele gira de forma oposta à direção dos ponteiros do relógio, como a Terra. Isso significa que os ventos e tempestades em Marte se movem em direções diferentes das observadas no nosso planeta. A calota polar do norte de Marte, composta principalmente de dióxido de carbono congelado, tem uma espessura de cerca de 1000 metros em alguns pontos. Esse fenômeno é um dos maiores depósitos de gelo no planeta e varia ao longo das estações do ano. O clima de Marte é extremamente árido, com pouca ou nenhuma precipitação. Embora o planeta tenha experimentado chuvas no passado, hoje em dia a água é limitada a formas congeladas, como gelo e neve, nas calotas polares e em depósitos subterrâneos. Em Marte, o céu tem uma cor alaranjada durante o dia, devido à poeira fina e ao dióxido de carbono em sua atmosfera. Isso cria uma iluminação suave e única, bem diferente da luz do Sol que vemos na Terra. Uma das mais notáveis características de Marte é a presença de vales profundos e cânions, como o Valles Marineris, que é um dos maiores do Sistema Solar. Esse sistema de cânions tem mais de 4.000 quilômetros de comprimento e é profundo o suficiente para conter vastos desfiladeiros. O planeta vermelho experimenta grandes variações de temperatura entre o dia e a noite. Durante o dia, as temperaturas podem ser de até 20 graus Celsius, mas à noite, elas caem drasticamente, chegando a menos 125 graus Celsius em algumas regiões. O maior vulcão de Marte, o Olympus Mons, tem aproximadamente 600 quilômetros de diâmetro e uma altura de 22 quilômetros. Isso o torna 3 vezes mais alto que o Monte Everest, a montanha mais alta da Terra. Além de Olympus Mons, Marte possui outros vulcões gigantescos, como o Arcia Mons e o Pavonis Monsenhor. Esses vulcões podem ter sido responsáveis por erupções massivas que moldaram a paisagem do planeta. As luas de Marte, Phobos e Deimos, são muito pequenas e têm formas irregulares. Phobos está se aproximando lentamente de Marte e, eventualmente, pode colidir com o planeta ou ser quebrada pela força gravitacional marciana. Os cientistas acreditam que, no passado, Marte teve um oceano que cobria grande parte de sua superfície. Existem sinais de que esse oceano pode ter se perdido ao longo do tempo, contribuindo para o clima árido e frio que caracteriza o planeta hoje. Em sua juventude, Marte teve um clima mais quente e úmido, possivelmente adequado para sustentar vida. No entanto, a falta de um campo magnético forte e a perda de sua atmosfera ao longo do tempo transformaram Marte em um planeta seco e frio. A atmosfera de Marte é composta em grande parte por dióxido de carbono, cerca de 95%, com pequenas quantidades de nitrogênio e argônio. Isso faz com que a pressão atmosférica seja apenas cerca de 1% da pressão da Terra. Marte experimenta tempestades de poeira que podem cobrir grandes áreas e durar semanas ou até meses. Essas tempestades são mais intensas nas regiões equatoriais, onde a temperatura varia mais ao longo do ano. Em algumas áreas de Marte, os cientistas encontraram o que parecem ser restos de antigos leitos de rios e lagos. Essas formações geológicas indicam que a água líquida já existiu no planeta em um passado distante, quando o clima de Marte era mais ameno. O rover Curiosity, que foi enviado para Marte em 2012, tem ajudado a descobrir que o planeta possuía condições habitáveis no passado. Ele encontrou sinais de água e minerais que se formam em ambientes aquáticos, sugerindo que Marte pode ter sustentado vida microbiana. O planeta vermelho tem uma superfície coberta por rochas vulcânicas, que são vestígios de antigas erupções. Essas rochas, formadas por lava solidificada,
são semelhantes às que encontramos na Terra, mas estão presentes em maior quantidade devido à intensa atividade vulcânica do passado. As rochas de Marte têm uma composição química muito diferente das rochas terrestres, o que nos ajuda a entender a formação e a evolução do planeta. Muitas dessas rochas são ricas em ferro e magnésio, o que dá à superfície marciana sua cor vermelha característica. O planeta possui vastas regiões cobertas por dunas de areia, que são formadas pela interação do vento com a superfície. Essas dunas estão em constante movimento, criando paisagens que mudam ao longo do tempo. Marte não tem um campo magnético global como a Terra, o que torna a atmosfera do planeta vulnerável ao vento solar. No entanto, há pequenas áreas de campos magnéticos remanescentes na crosta marciana, que podem fornecer alguma proteção local contra a radiação solar. Em Marte, o gelo de água e dióxido de carbono é uma característica visível nas calotas polares. O gelo de água se forma durante o inverno, enquanto o dióxido de carbono se congela durante as noites frias, criando uma paisagem coberta de gelo nas regiões polares. O rover Perseverance também está testando uma tecnologia inovadora chamada MOXIE, que tem a capacidade de gerar oxigênio a partir do dióxido de carbono presente na atmosfera marciana. Esse experimento pode ser crucial para futuras missões tripuladas ao planeta. Em algumas regiões de Marte, os cientistas observaram a presença de estruturas semelhantes a canais, que sugerem a antiga presença de água corrente. Esses canais indicam que Marte pode ter tido rios ou córregos de água líquida, possivelmente há bilhões de anos. A presença de permafrost em Marte pode significar que o planeta tem grandes quantidades de água congelada abaixo de sua superfície. Esses depósitos de água poderiam ser acessados para fornecer recursos vitais em futuras missões de exploração humana. Marte tem uma camada de gelo de dióxido de carbono que cobre suas calotas polares, que muda de tamanho dependendo da estação. Durante o inverno, a calota se expande, e no verão, ela se contrai, liberando gás na atmosfera, o que afeta o clima do planeta. Uma das grandes descobertas de sondas em Marte foi a identificação de antigos depósitos de sal, o que sugere que o planeta pode ter tido águas salgadas no passado. Isso levanta a possibilidade de que a água tenha permanecido líquida por mais tempo em algumas regiões do planeta. A temperatura média na superfície de Marte é de aproximadamente menos 60 graus Celsius, mas pode variar consideravelmente, chegando a menos 125 graus Celsius nas regiões polares e até 20 graus Celsius em algumas áreas equatoriais durante o dia. Em várias áreas de Marte, foi observada a formação de camadas de gelo, que são compostas por gelo de água e dióxido de carbono. Essas camadas têm centenas de metros de espessura e são um indicativo de mudanças climáticas no passado do planeta. Os cientistas acreditam que as calotas polares de Marte estão diminuindo devido ao aumento da temperatura e à diminuição da quantidade de dióxido de carbono congelado. Isso sugere que Marte pode estar experimentando mudanças climáticas ao longo de seu ciclo. As dunas de areia em Marte variam em tamanho, com algumas atingindo até 300 metros de altura. Elas são moldadas por ventos fortes que alteram a paisagem ao longo do tempo, criando padrões de areia visíveis nas imagens capturadas pelos rovers. As fissuras na superfície de Marte, como aquelas encontradas em vales marineris, podem ter sido causadas por movimentos tectônicos ou por processos de erosão. Elas mostram como a crosta do planeta foi alterada ao longo de bilhões de anos. Uma das características mais intrigantes de Marte é a presença de grandes ravinas, que sugerem que, no passado, a água pode ter fluído para formar esses canais. Essas ravinas estão localizadas principalmente em regiões equatoriais e ajudam a contar a história da hidrologia de Marte. A exploração da cratera Galé, realizada pelo rover Curiosity, revelou a presença de minerais como argilas e sulfatos, que se formam em ambientes aquáticos. Isso sugere que Marte teve água líquida em sua superfície por longos períodos, oferecendo condições favoráveis à vida. Existem várias regiões de Marte onde os cientistas acreditam que grandes quantidades de água podem estar armazenadas em forma de permafrost. Essas áreas são cruciais para entender a evolução da água no planeta e seu potencial para sustentar futuras missões humanas. O vento em Marte, apesar de fraco em comparação com a Terra, pode criar tempestades de poeira que cobrem grandes áreas do planeta.
Essas tempestades podem durar dias ou até semanas, afetando a visibilidade e as condições climáticas em Marte. Os primeiros dados sobre Marte foram coletados por sondas enviadas na década de 1960. Desde então, as missões espaciais para estudar o planeta aumentaram significativamente, proporcionando informações detalhadas sobre a geologia, atmosfera e clima de Marte. A presença de compostos orgânicos em Marte, como metano, levantou a possibilidade de que o planeta possa ter abrigado vida em algum momento do passado. Esses compostos podem ser produzidos por processos biológicos ou geológicos, o que os torna um importante foco de estudo. As rochas de Marte contêm elementos como silício, ferro e magnésio, que são encontrados em abundância na crosta do planeta. Essas rochas são o produto de antigos vulcões, que em erupções passadas liberaram grandes quantidades de lava e outros materiais. Marte tem uma atmosfera muito fina, composta principalmente por dióxido de carbono, com traços de oxigênio, nitrogênio e argônio. A falta de uma atmosfera densa significa que a radiação solar atinge diretamente a superfície, tornando a vida muito difícil sem proteção. Os cientistas estão estudando a possibilidade de usar a tecnologia de terraformação para modificar o clima de Marte e torná-lo mais habitável. Isso envolve a criação de condições mais favoráveis à vida, como a liberação de gases que poderiam aquecer a atmosfera. A presença de depósitos de gelo em Marte pode ser crucial para futuras missões de colonização, pois a água é uma das necessidades básicas para a vida humana. Esse gelo poderia ser extraído para fornecer água potável e oxigênio para os astronautas. A rocha conhecida como meteorito de Marte foi encontrada na Terra e tem uma origem marciana confirmada. Esse meteorito contém elementos e isotopos que são exclusivos de Marte e oferece uma visão única sobre a composição e a história geológica do planeta. Marte tem várias regiões onde foram observadas formações geológicas que indicam atividade vulcânica no passado. Esses vulcões poderiam ter liberado grandes quantidades de gases e materiais que alteraram a atmosfera e o clima do planeta ao longo do tempo. A missão InSight, lançada em 2018, tem como objetivo estudar a estrutura interna de Marte. O sismógrafo da missão detectou atividades sísmicas no planeta, fornecendo informações valiosas sobre a crosta e o núcleo de Marte. As duas luas de Marte, Phobos e Deimos, são muito pequenas e têm uma órbita irregular. Phobos, a maior das duas, está se aproximando de Marte. Em algum momento no futuro, pode ser destruída pela gravidade do planeta ou se chocar com sua superfície. Marte tem um sistema de ventos globais que afeta o clima do planeta. Esses ventos são responsáveis por redistribuir as partículas de poeira e criar tempestades que podem cobrir grandes áreas da superfície, mudando a aparência do planeta. O Valles Marineris, o maior cânion de Marte, é tão grande que poderia se estender da costa leste à costa oeste dos Estados Unidos. Ele possui uma profundidade de até 7 km e uma largura de 200 km em algumas áreas. Uma das descobertas mais notáveis sobre Marte foi a evidência de antigos leitos de rios. As formações rochosas, como as canaletas, sugerem que água líquida correu na superfície do planeta no passado, o que é fundamental para entender a habitabilidade de Marte. Estudos realizados pelos rovers em Marte ajudaram a identificar diversos tipos de minerais, como feldspato, olivina e piroxênio. Esses minerais são comuns em rochas vulcânicas e podem fornecer informações sobre a atividade geotérmica do planeta. Marte tem uma grande variedade de regiões de alta altitude e planícies baixas. As áreas de maior elevação, como as do Tarsis, são responsáveis pela formação de muitos dos vulcões e montanhas que caracterizam o terreno marciano. O planeta tem uma rotação axial similar à da Terra, com dias que duram cerca de 24 horas e 39 minutos. Isso significa que as noites e os dias marcianos são quase tão longos quanto os da Terra, o que é importante para a organização das missões futuras. A descoberta de minerais contendo água em Marte, como a água ligada em minerais de argila, confirma a presença de água em estado líquido no passado do planeta. Essas descobertas são vitais para entender as condições em que a vida poderia ter se desenvolvido em Marte. O rover Perseverance está investigando a presença de rochas e sedimentos que podem conter vestígios de vida microbiana.
Isso inclui a análise de amostras de rochas antigas que podem ter sido formadas em um ambiente aquático no passado. Marte tem um grande sistema de planícies basálticas, formadas por antigas erupções vulcânicas. Essas planícies são um dos principais elementos geológicos que ajudam os cientistas a estudar a história de Marte e os processos que moldaram sua superfície. Marte possui grandes e impressionantes dunas de areia, que são moldadas pelo vento forte que percorre sua superfície. Elas são formadas por partículas finas que são movidas pelo vento, criando padrões e formas visíveis nas imagens capturadas pelos rovers. A superfície de Marte tem uma grande quantidade de crateras de impacto, que foram formadas por asteroides e cometas que atingiram o planeta ao longo de bilhões de anos. Essas crateras ajudam a entender a história geológica de Marte. O rover Opportunity, que foi enviado para Marte em 2004, ajudou a fazer descobertas importantes sobre o passado do planeta. Ele revelou evidências de antigos lagos e ambientes aquáticos, sugerindo que Marte pode ter sustentado vida no passado. Os ventos em Marte podem ser fracos, mas são capazes de causar mudanças significativas na paisagem. Por exemplo, eles movem partículas de poeira e areia, criando características como as dunas de areia e modificando a superfície ao longo do tempo. Em algumas áreas de Marte, cientistas observaram a presença de minerais como hematita, que se forma na presença de água líquida. Isso sugere que o planeta pode ter tido condições favoráveis para a vida em algum ponto de sua história. O planeta vermelho tem uma temperatura média extremamente baixa, o que dificulta a presença de água líquida na superfície. No entanto, há sinais de água congelada em várias regiões, como nas calotas polares e em camadas subterrâneas. A atmosfera de Marte é muito fina, o que significa que ela não consegue proteger o planeta da radiação solar como a Terra faz. Isso torna a superfície marciana muito exposta à radiação, o que seria um desafio para qualquer forma de vida. Marte tem uma órbita elíptica, o que significa que sua distância do Sol varia ao longo de sua rotação. Isso causa mudanças sazonais significativas em seu clima, especialmente nas regiões polares, onde o gelo pode derreter e se formar novamente. Em Marte, as estações do ano são mais longas do que na Terra devido ao fato de que um ano marciano dura cerca de 687 dias terrestres. Isso significa que cada estação dura quase o dobro do tempo das estações terrestres. Os cientistas acreditam que Marte teve um campo magnético no passado, mas ele desapareceu há cerca de 4 bilhões de anos. A perda desse campo magnético pode ter contribuído para a perda de sua atmosfera e para a mudança de seu clima. A cratera Galé, que foi explorada pelo rover Curiosity, contém sedimentos que indicam a presença de água líquida no passado. Esses sedimentos são compostos por minerais que se formam em ambientes aquáticos, sugerindo que a cratera pode ter sido um antigo lago. Marte tem uma rotação similar à da Terra, com dias que duram cerca de 24 horas e 39 minutos. Isso significa que a duração do dia em Marte é quase igual à da Terra, o que facilita a adaptação de futuras missões de exploração humana. Em alguns pontos de Marte, os cientistas identificaram antigas barras de maré, que são formadas por sedimentos movidos por correntes de água. Isso indica que o planeta teve corpos d'água no passado, possivelmente em forma de oceanos ou lagos. A atmosfera de Marte é composta principalmente de dióxido de carbono, com pequenas quantidades de nitrogênio e argônio. Isso a torna muito diferente da atmosfera da Terra, que é rica em oxigênio e nitrogênio. O planeta vermelho possui grandes calotas polares, compostas principalmente de dióxido de carbono congelado, mas também há evidências de água congelada. Essas calotas polares são visíveis em imagens de Marte e variam de tamanho dependendo da estação. Em algumas áreas de Marte, os cientistas encontraram depósitos de minerais como argilas e sulfatos, que se formam em ambientes aquáticos. Esses minerais são um indicativo de que Marte teve água líquida em sua superfície no passado. Os cientistas estão particularmente interessados em Marte devido à possibilidade de que o planeta tenha abrigado vida no passado. Os estudos geológicos e os dados de sondas espaciais sugerem que Marte teve água líquida em algum ponto de sua história. O maior vulcão de Marte, Olympus Mons, é tão grande que poderia cobrir todo o estado de New México, nos Estados Unidos.
Ele é 3 vezes mais alto que o Monte Everest, a montanha mais alta da Terra. Os ventos de Marte são fortes o suficiente para mover partículas de poeira e areia, criando padrões de dunas e até modificando a superfície do planeta. Esses ventos são mais intensos durante as tempestades de poeira, que podem durar semanas. Marte é um planeta muito frio, com uma temperatura média de cerca de menos 60 graus Celsius. Durante o dia, a temperatura pode subir para cerca de 20 graus Celsius nas regiões equatoriais, mas à noite, ela pode cair drasticamente, chegando a menos 125 graus Celsius. As crateras de impacto em Marte são um importante indicador de sua história. Elas revelam que o planeta foi bombardeado por asteroides e cometas durante o processo de formação do Sistema Solar, o que contribuiu para a formação de sua superfície. Em algumas áreas de Marte, os cientistas encontraram evidências de antigas formações de rios, como leitos de rios secos e canais. Isso sugere que Marte teve grandes quantidades de água líquida no passado, o que pode ter favorecido a vida microbiana. O planeta vermelho tem uma grande variedade de formações geológicas, como dunas de areia, crateras de impacto, cânions profundos e vulcões gigantescos. Essas formações ajudam a contar a história de Marte e sua evolução ao longo do tempo. O planeta tem uma órbita excêntrica, o que significa que a distância entre Marte e o Sol varia significativamente ao longo do ano. Isso resulta em variações sazonais mais dramáticas em Marte do que na Terra, especialmente nas regiões polares. Os cientistas acreditam que Marte pode ter tido um oceano de água salgada em seu passado. Evidências de antigos leitos de rios e depósitos de sal sugerem que grandes quantidades de água fluíam na superfície de Marte há bilhões de anos. Marte possui várias regiões de baixa pressão atmosférica, onde as temperaturas podem ser extremamente baixas. Essas áreas são propensas a formar gelo, especialmente durante o inverno, quando as temperaturas caem drasticamente. As sondas enviadas para Marte coletaram dados que sugerem que o planeta teve uma atmosfera mais espessa no passado. Isso poderia ter ajudado a manter Marte mais quente e úmido, criando um ambiente mais hospitaleiro para a vida. As tempestades de poeira em Marte podem cobrir grandes áreas e durar semanas, alterando as condições climáticas em todo o planeta. Essas tempestades podem ser tão intensas que afetam a visibilidade e dificultam a operação de sondas e rovers. Marte é o quarto planeta a partir do Sol e tem uma órbita que leva cerca de 687 dias terrestres para ser completada. Isso faz com que um ano marciano seja quase o dobro do comprimento de um ano terrestre. O planeta tem uma grande variedade de tipos de solo, com diferentes composições químicas e físicas. Esses solos são ricos em minerais como ferro, magnésio e silício, que são comuns em ambientes vulcânicos. A exploração de Marte tem sido um foco importante para as agências espaciais, como a NASA e a ESA, que têm enviado rovers e sondas para estudar a geologia, a atmosfera e as possíveis condições para a vida no planeta. Em Marte, a água não pode permanecer líquida na superfície devido às condições de temperatura e pressão. No entanto, há evidências de que a água foi abundante no passado, formando rios e lagos em algumas regiões. Marte possui uma atmosfera muito fina composta principalmente de dióxido de carbono, com traços de nitrogênio e argônio. A falta de oxigênio faz com que a respiração humana seja impossível sem suporte adequado, como em habitats pressurizados. O planeta vermelho é conhecido por suas grandes tempestades de poeira, que podem cobrir o planeta inteiro. Essas tempestades alteram a temperatura e podem durar dias ou até semanas, afetando as missões de exploração. Marte tem uma grande quantidade de crateras e vales, o que indica uma história de impactos significativos. O maior impacto conhecido foi o que criou o Grande Cânion Valles Marineris, que se estende por mais de 4.000 quilômetros. As duas luas de Marte, Phobos e Deimos, são muito pequenas e têm formas irregulares. Phobos, a maior das duas, está gradualmente se aproximando de Marte e, eventualmente, pode colidir com o planeta ou ser destruída. O maior vulcão do Sistema Solar, Olympus Mons, encontra-se em Marte. Ele tem cerca de 22 quilômetros de altura, o que é mais de 2 vezes a altura do Monte Everest, e sua base cobre uma área do tamanho do estado do Texas.
O planeta vermelho tem grandes vastidões de areia, formando dunas e desertos que são alterados pelos ventos marcianos. As dunas são muito mais estáveis do que as encontradas na Terra devido à fina atmosfera de Marte. Apesar de ser muito frio na superfície, com uma temperatura média de cerca de menos 60 graus Celsius, as temperaturas podem variar de menos 125 graus Celsius nas regiões polares até 20 graus Celsius nas zonas equatoriais durante o dia. Em Marte, a água está principalmente em forma de gelo, especialmente nas calotas polares. No entanto, também há vestígios de água líquida no passado, como canais e leitos de rios que indicam um clima mais quente e úmido antigamente. Embora Marte tenha uma atmosfera muito fina, ela ainda oferece alguma proteção contra a radiação solar. No entanto, devido à sua baixa densidade, a radiação ainda é um desafio significativo para futuras missões humanas. As rochas em Marte, em sua maioria, contêm grandes quantidades de ferro, o que dá ao planeta seu tom avermelhado característico. Esses minerais foram formados em um ambiente vulcânico primitivo. Marte tem um ano que dura cerca de 687 dias terrestres, quase o dobro de um ano na Terra. Isso faz com que as estações marcianas sejam significativamente mais longas, o que altera os padrões climáticos do planeta. A primeira missão bem-sucedida a Marte foi a sonda Viking 1, que pousou em 1976. Ela forneceu as primeiras imagens detalhadas da superfície do planeta e fez análises químicas importantes para estudar sua composição. Os cientistas descobriram que Marte tem uma grande quantidade de argila e minerais que se formam na presença de água. Esses minerais ajudam a entender a química do planeta e sugerem que Marte pode ter tido condições mais amenas no passado. A rocha conhecida como meteorito de Marte, que foi encontrada na Terra, tem uma origem confirmada no planeta vermelho. Ela foi formada a partir de uma explosão em Marte que enviou fragmentos para o espaço, um dos quais acabou caindo na Terra. Os ventos em Marte são geralmente fracos, mas podem causar grandes tempestades de poeira. Essas tempestades podem cobrir o planeta inteiro e durar semanas, afetando a temperatura e a visibilidade. Marte tem uma rotação axial muito parecida com a da Terra. Isso significa que seus dias duram aproximadamente 24 horas e 39 minutos, o que faz com que seus ciclos diurnos e noturnos sejam semelhantes aos da Terra. A maior falha geológica conhecida em Marte é o Valles Marineris, um enorme cânion que se estende por 4.000 quilômetros e chega a ser 10 vezes mais largo e 7 vezes mais profundo do que o Grand Canyon, na Terra. Em 2012, o rover Curiosity da NASA pousou na cratera Galé, em Marte, para investigar a possibilidade de que o planeta tenha sustentado vida microbiana no passado. Ele encontrou evidências de água líquida em uma época distante. O planeta vermelho é conhecido por sua geologia dinâmica, com sinais de antigos vulcões, como o Olympus Mons, e a presença de grandes sistemas de vales e dunas de areia que têm sido esculpidos ao longo de bilhões de anos. Embora a atmosfera de Marte seja muito fina, ela contém pequenas quantidades de vapor d'água, que são suficientes para formar nuvens e até causar precipitação. No entanto, a chuva não é comum, quando ocorre, é em forma de neve ou gelo. O eixo de Marte é inclinado em um ângulo semelhante ao da Terra, o que significa que o planeta tem estações do ano. No entanto, devido à sua órbita mais elíptica, as variações sazonais em Marte são mais extremas do que na Terra. A presença de grandes quantidades de sal nas rochas de Marte sugere que a água líquida foi uma parte importante da história do planeta. O sal, que se forma em ambientes aquáticos, indica que Marte já teve uma abundância de água. Em 2018, a missão InSight da NASA pousou em Marte para estudar o interior do planeta. Ela foi equipada com um sismógrafo para detectar marsquakes, ou tremores de terra marcianos, ajudando os cientistas a entender melhor a estrutura interna de Marte. A atmosfera de Marte é composta principalmente de dióxido de carbono, mas contém traços de oxigênio, nitrogênio e argônio. Essa composição torna a atmosfera muito diferente da Terra e não adequada para a respiração humana. O clima de Marte é afetado por sua órbita excêntrica, o que significa que as estações do planeta podem ser muito diferentes em termos de temperatura e duração, dependendo da posição de Marte em sua órbita ao redor do Sol.
Marte tem uma gravidade que é aproximadamente um terço da Terra. Isso significa que os objetos em Marte pesam significativamente menos, e os astronautas que visitarem o planeta poderão saltar mais alto e carregar mais peso. Os cientistas acreditam que Marte teve oceanos em seu passado distante. Evidências de antigos leitos de rios e depósitos de sal indicam que a água era abundante no planeta há bilhões de anos, o que poderia ter sustentado vida microbiana. A rocha encontrada na cratera Galé, que foi analisada pelo rover Curiosity, forneceu pistas importantes sobre as condições em Marte no passado. A presença de minerais formados por água indica que o planeta teve um ambiente propício à vida. As sondas espaciais revelaram que Marte tem grandes depósitos de gelo subterrâneo. Esses depósitos são vitais para futuras missões humanas, pois a água pode ser extraída para consumo e produção de oxigênio. Em algumas áreas de Marte, os cientistas encontraram evidências de antigos lagos. Esses lagos foram formados por grandes quantidades de água líquida no passado e podem fornecer pistas sobre as condições habitáveis de Marte. Marte tem uma crosta rochosa formada por minerais que se encontram em grande quantidade na Terra, como silicato de ferro e magnésio. Esses minerais são importantes para entender a formação e a evolução geológica de Marte. Os cientistas acreditam que Marte teve uma atmosfera mais espessa no passado, capaz de reter mais calor e água. Isso sugere que o planeta foi mais quente e úmido há bilhões de anos, o que poderia ter favorecido a vida. Marte é um planeta muito mais seco do que a Terra, mas ainda assim há sinais de que o planeta teve água líquida em sua superfície no passado. As rochas de Marte contêm minerais que só se formam na presença de água. O rover Perseverance, lançado em 2020, está explorando a cratera G0 para procurar sinais de vida antiga. Ele está coletando amostras de rochas para futuras missões de retorno a Marte, ajudando a entender a possibilidade de vida no passado. Marte tem um dos maiores sistemas de cânions do Sistema Solar, o Valles Marineris, que é mais de 4.000 quilômetros de comprimento. Ele foi formado por falhas tectônicas e pode ter sido esculpido por água no passado. Os ventos em Marte são bastante fortes durante as tempestades de poeira, mas são muito mais fracos durante o resto do ano. Eles podem mover partículas de poeira e areia, formando dunas e mudando a paisagem marciana. A atmosfera de Marte, embora fina, tem uma composição interessante. Mais de 95% de sua atmosfera é composta de dióxido de carbono, e apenas uma pequena quantidade de nitrogênio e argônio está presente. Os cientistas têm descoberto cada vez mais sobre a história geológica de Marte por meio de rochas e minerais encontrados pelos rovers, como o Curiosity e o Perseverance. Eles mostram que Marte teve um clima mais úmido no passado. Em 2013, a NASA anunciou que havia detectado metano na atmosfera de Marte. Esse gás pode ser produzido por processos biológicos, o que alimentou a teoria de que pode haver vida microbiana no planeta, embora outras fontes de metano também sejam possíveis. Apesar de Marte ser conhecido como o planeta vermelho, a cor característica de sua superfície não é causada apenas pela presença de óxidos de ferro. A poeira fina que cobre Marte também contribui para essa aparência avermelhada. Marte possui duas luas pequenas e irregulares, Phobos e Deimos. Phobos, a maior, está se aproximando lentamente de Marte, em um futuro distante, pode ser destruída ou se chocar com o planeta. O Olympus Mons, o maior vulcão do Sistema Solar, possui uma base tão grande que poderia cobrir todo o estado do Texas. Com uma altura de 22 quilômetros, é 3 vezes mais alto do que o Monte Everest. Em algumas áreas de Marte, a água foi detectada em forma de salmoura, ou seja, água salgada que pode permanecer líquida em temperaturas extremamente baixas. Isso abre a possibilidade de que Marte tenha água em estado líquido em alguns pontos. O planeta vermelho tem uma rotação axial semelhante à da Terra, com uma diferença de apenas 25 graus. Isso significa que as estações em Marte são mais ou menos as mesmas que as da Terra, embora sua órbita excêntrica cause variações mais drásticas no clima. Em 2018, o rover Curiosity descobriu uma região em Marte que tem uma estrutura geológica peculiar, com rochas que indicam a presença de água líquida em um passado distante, o que poderia ter favorecido a vida.
Marte tem uma gravidade de apenas 38% da gravidade da Terra. Isso significa que os astronautas que visitarem Marte pesariam muito menos e poderiam se mover com mais facilidade, mas também enfrentariam desafios em suas capacidades físicas. A pesquisa sobre Marte também revela que ele tem uma história de vulcanismo intenso. O planeta possui vários vulcões gigantes que podem ter liberado grandes quantidades de gases na atmosfera, o que pode ter influenciado o clima no passado. As sondas enviadas para Marte, como a Opportunity e a Curiosity, revelaram que a superfície do planeta é coberta por uma fina camada de poeira, composta por partículas de ferro, magnésio e sílica. Essa poeira é responsável pela cor avermelhada de Marte. Em um estudo de 2015, cientistas detectaram sinais de água líquida em Marte, possivelmente em forma de pequenos fluxos em algumas regiões durante os meses mais quentes. Isso é um indicativo de que a água ainda pode existir em algumas condições extremas. O rover Perseverance, que pousou em Marte em fevereiro de 2021, tem como objetivo principal buscar sinais de vida antiga. Ele está coletando amostras de rochas e solo que serão enviados à Terra em futuras missões. Marte é conhecido por sua enorme calota polar composta de dióxido de carbono congelado. Durante o inverno, as calotas polares se expandem, enquanto no verão, elas se retraem à medida que o dióxido de carbono se sublima. Os cientistas também estão investigando as possibilidades de vida microbiana em Marte. A presença de água líquida no passado e os compostos orgânicos encontrados em algumas rochas tornam o planeta um candidato intrigante para essa pesquisa.